Salve, galera! Eu sou a Ana Lu, tô com a Manu, com a Emma e com o Pedro e hoje a gente vai falar dos pré-socráticos. Agora eu vou passar a palavra pro Pedro para ele explicar um pouco. Então, os pré-socráticos, eu vou começar com como começou a filosofia lá na Grécia. Eu gosto pelo que eu estudei, eu gosto de dividir em quatro pontos principais, tá? Eu gosto que daí, assim, lá na Grécia, tipo, se a gente pegar o Egito, assim, principalmente, a escrita lá, ela não era por classe. Todo mundo podia aprender a escrever, tá? No Egito a gente vê que só os clérigos, os mais nobres, eles aprendiam a escrita e ficavam entre eles. Lá na Grécia não, quanto mais pessoas liam, mais texto tinha rolando por lá. E outro ponto também eu gosto de dizer, que a religião lá, eles começaram a se desvincular com a religião como dizendo o que é certo e errado. Eles eram assim, mas foram se desvinculando aos poucos. E também o que um antropólogo, um francês, Jean-Pierre Vernet, ele diz que o fato das leis deles ser escrita também ajudou muito eles a criar a filosofia. Porque daí acabaram que eles começaram a sentar entre eles para discutir discutir sobre o mundo, assim, que daí depois eles começaram a romper com os mitos que a igreja e a religião na época diziam. Então, daí todos esses fatores que, como a expansão marítima, como... Calma aí. Todos esses fatores, como a expansão marítima e a invenção da moeda, acabaram tornando mais propício para os gregos inventarem a filosofia, porque eles já estavam num ambiente propício para eles. Então, junto com todos esses fatores, foi criado um termo que se chama milagre grego, que isso acontece quando o Tales de Mileto, que ele é o primeiro filósofo, ele rompe com todas as crenças antigas e decide... Não, ele não decide, ele inventa a filosofia. É isso. O Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. Sim, ele foi o primeiro. E aí ele tinha como arqué, que é tipo, como surgiu tudo. É o princípio de tudo. O princípio de tudo, a água. Que, de acordo com ele, tudo vinha da água, que a água se transformava em sólido, gasoso, tinha toda essa função. Sim. E os pré-socráticos, eles queriam explicações racionais, né? Tipo, sobre a cosmologia e a cosmogonia. Que eles queriam, tipo, dar uma quebrada nisso. Mais ou menos. Tem diferença de cosmologia para cosmogonia, pessoal? Tem. Quer explicar? Pode ser. Pode ir. A cosmologia, no caso, são os mitos gregos, né? Os deuses que eles acreditavam. E a cosmogonia é quando eles começam com o pensamento filosófico. Que eles... invertido. A cosmologia a é... Cosmologia tem um logos aí de razão. De razão, exato. Tá. E a cosmogonia, dos dos mitos. mitos. Dos universos. Sim. Então... E aí, a partir do Tales, aparece o termo monismo, né? Que aí vem todo o pessoal que acredita, tipo, num arqué só. Sim. E aí, depois dele, a gente tem o Anaximandro de Mileto, que é o discípulo do Tales. Aí, falando de Mileto, a gente tem que explicar também o patronímio, que daí são os nomes que eles pegam de onde eles vêm, ou de uma afiliação que eles têm, né? Sim. De um Mileto, da cidade de Mileto. Né? Isso. O Anaximandro, o arqué dele é o Apeirô. Que é? É indeterminado, assim, é meio que abstrato. Ele acreditava que não poder ser conhecidos os termos da existência. Tipo, surgiu, existe. Tipo, infinito e indefinido. Isso. E aí, com essa história dos monistas, surge a escola jônica. Sim. Sim. Que é o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes. Exatamente. Aí tem o Anaxímenes, que a arqué dele era o ar infinito. Exato. E aí, depois dele, a gente tem o Heráclito do Fogo. Do fogo, que ele fala aquilo que é impossível banhar-se 2 vezes no mesmo rio, né? Exatamente. Que tudo é mudança. Que ele cria o termo devir, né? Que tudo é mudança. Que estamos Sim. em constante mudança. E aí, depois disso, Tem Pitágoras. E Tem Pitágoras. tem o Parmenides também antes. É verdade. Que daí ele fala que o ser ou a realidade é uma esfera perfeita, imutável e indivisível. Que daí já começa a entrar no termo de átomos. Sim.
Ah, é verdade. Mas eu acho que é mais puxado pro termo dos Eleatas, né? Sim. É, sim. Parmenides, esse pessoal. Parmênides. Parmênides. Parmênides de Eleia. Parmênides da lei. Que é o ser e o não ser, né? Se tu consegue pensar, tu consegue imaginar, existe. Sim. E se tu não consegue, não Não existe. existe, sim. Que todos esses raciocínios, eles vão fazendo até chegar no átomo, né? Uhum. Sim. Exatamente. E a partir do Parmênides a gente tem o Zenão, que acredita Sim. nas mesmas coisas e que criou o tal do método da refutação dialética. Sim, E ele defendeu a teoria das pirâmides. é verdade. Teoria de quem? Das pirâmides? Não. Parabéns. Parmênides. A teoria das pirâmides. Perdão. São as pirâmides. Eu falei justamente o que eu falei pra ti. Vai chegar uma hora e eu vou falar que é pirâmide. Isso é o Parmênides do Egito? Não. Não. Perdão. E aí depois a gente tem o Melisso de Samos, que tem a mesma ideia dos dois ali. Sim, Só que aí ele se opõe ao Parmênides, que o ser é infinito, é uno, porque né, se fosse dois não seria infinito, e é incorpóreo. Aí depois veio ali os pluralistas. Uhum. Que eles começam a acreditar em mais de É, uma coisa. Exatamente. aí tem o Empédocles, nome bem difícil, de Agrigento. 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 É, E a Arqueda, eles são as homeomerias, né? Uhum. Que ele tenta explicar como se fossem sementes, só que elas são muito pequenas e elas são indivisíveis. E imutáveis também. E aí depois a gente tem o Leucipo de Mileto, que aí vem o átomo, É. Sim, destrutível, imutável, que criou todas as coisas, que é o que a gente sabe por agora. sim. Sim. Do universo infinito, as realidades são um número infinito, indivisíveis por sua pequenez. Verdade. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Assim, de boa, tranquilão. Uhum. Vocês estudaram, leram, viram um monte de nomezinhos diferentes. Sim. Mas, assim, primeiro, esses caras foram relevantes para alguma coisa? Foram. Sim. Sim. Por quê? Por que essa parada que eles fizeram mudou o jeito de metade do planeta, do lado de cá, pensar? O que aconteceu? O que era novo aí? É porque eles foram o primeiro a pensar nisso. E dá pra dizer que se eles não pensassem nisso, cravassem isso que eles estavam cravando na época, a gente podia continuar batendo pau na árvore ali e comendo o que tinha pra comer ali na época. É que até então, tipo, se choveu, eles diziam que era porque algum deus fez chover, alguma coisa do tipo. E aí depois eles pensaram, não, calma aí, na real tudo que tá acontecendo é porque existe Sim. uma lógica por Eles trás. quebraram meio que essa crença que tudo vem de um deus, por exemplo, dos deuses. Eles viram que tinham um real motivo pra isso. Eles realmente começaram, tipo, É. pensar com lógica, né? Exatamente. Então é muito importante até hoje. E além de vocês conseguirem valorizar o que eles fizeram para o mundo e para... Maravilha. Por que para vocês é relevante saber esses nomezinhos? Os nomes de cada um. O nome de cada um, o que é arquétipo, o que é cosmologia, por que é importante saber esse monte de coisa? Pra mim, eu acho interessante saber, por exemplo, que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, né? E aí eu acho interessante saber, tá, o primeiro filósofo que fez isso, ele pensou na água. Aí depois já vem o próximo e vai fazendo diferente. Pra mim é como se fosse uma evolução do pensamento de cada um. Porque como a gente vê, começou na água e chegou no átomo. Eu sinto que ele vai evoluindo. E um vai meio que complementando o outro, E um vai né? meio que complementando, né? E querendo ou não, é tipo tudo entreligado à natureza, né? Sim. Tipo, a questão dos 4 elementos, tá? Que falam depois ali nos pluralistas. O interessante também é que eles também não foram só filosofia que eles acrescentaram. O Tales também a gente já vê matemática, Pitágoras também, tudo. Eles criaram vários conhecimentos que a gente usa em diversas matérias. Eu diria para vocês que tem duas coisas relevantes. Uma é daqui a pouco sentar ali na praça, já que a gente está na frente de uma praça bonita, daqui a pouco olhar para as árvores, olhar para o vento batendo e dar essa viajada dos caras. Sim. E o outro grande motivo é porque cai neném. Esse é um grande importante motivo. Um motivo muito importante. Esses nomezinhos. Bom, porque vai cair Cai neném. Vai cair no bave. Sim. Não é verdade? Sim. Então vamos deixar de ser mentiroso. Porque sim, o Gorli me deu uma coisa. É mentira. Por que cai na prova?
Vai ganhar na prova. É verdade. Cai no Enem, a gente tá aqui pra... A gente não consegue fugir deles, eles caem na prova. Isso aí, tá? Então, não sei se foi muito traumático. Não, foi de boas, eu achei de boas. Foi de boa. Fiquei Aham. muito nervosa no início. Nervosinha, né? Eu fiquei que eu dei uma cravada, né? Mas aí depois foi tudo bem. Com comida é melhor, nós vamos começar a trazer uns petiscos, um cafezinho, alguma coisa vai ficar melhor. Tá bom, criança? Tudo bem. Muito obrigado pela participação. Obrigado. A gente que Vocês. agradece. Dá beijo pra galera que tá vendo. Tchau, pai. Tchau. Tchau.